Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 21 de fevereiro, depois das cinzas, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós somos convidados a ler o Evangelista São Lucas no capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos neste sábado a meditação da Palavra de Deus neste tempo da Quaresma, tempo que nos convida para que possamos viver a conversão. De fato, na última quarta-feira nós ouvíamos o Senhor que nos convidava: convertei-vos e crede no Evangelho. É interessante percebermos dentro deste contexto a leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir. O evangelista São Lucas, que nos narra o chamado de Levi ao seguimento de Cristo, Cristo com seus discípulos que tomam lugar à mesa de Levi, e a murmuração dos fariseus e dos mestres da lei que dizem: "Mas por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Para nós entendermos aquilo que dizem os fariseus, os mestres da lei, é necessário entendermos que naquela época a santidade era afastar-se dos pecadores, ou seja, nós vivíamos uma religiosidade muito de aparências. Então, bastava não se aproximar dos pecadores que eu já estaria com a minha salvação garantida. E dentre destes haviam os casos daqueles que eram odiados e que eram considerados pecadores públicos. Aqueles que eram acometidos pela lepra, por exemplo, a hanseníase, ou que possuíam algum tipo de deficiência física, eram considerados amaldiçoados da parte de Deus. E a categoria máxima de pecador naquela época eram considerados os publicanos, porque eram sinal do poder externo que dominava Israel, porque os publicanos recolhiam os impostos para o imperador. É por isso que nós vemos o espanto desses que dizem: "Mas se Jesus é o mestre, se Jesus é aquele que veio para trazer a nossa salvação, se Jesus é o Messias, como pode misturar-se com este tipo de gente que é considerada o pecador máximo neste momento?" Mas é mais interessante ainda a resposta de Jesus, porque ela nos faz compreender o que este tempo nos convida. Jesus, usando deste exemplo, diz: "Mas os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes." De fato, no nosso dia a dia, se nós estamos bem de saúde, não procuramos um médico, até mesmo de um certo modo o evitamos. Mas Jesus diz: "Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." E aqui é necessário nós termos duas atitudes diante desta fala do Senhor. A primeira é de reconhecer que somos todos pecadores. Não existe o fulano ou o beltrano que nunca tenha cometido pecado em sua vida. Na bem da verdade, em toda a história da nossa salvação, nós recordamos duas pessoas somente que não cometeram pecado: Cristo, porque é Deus mesmo que se encarna e que vem caminhar no meio de nós, e Maria Santíssima, porque é preservada da mancha do pecado por ser a mãe do Salvador. Mas fora Maria e Jesus, todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos os nossos pecados,
e por isso não devemos querer nos colocar na posição de juízes, mas devemos ter sempre esta consciência de que somos pecadores e necessitados da conversão, necessitados da mudança de vida. É por isso que hoje a leitura deste Evangelho ela vem nos fazer um convite para que acolhamos o chamado do Senhor. Do mesmo modo que o Senhor volta-se para Levi e diz, segue-me, e a partir daquele momento a vida de Levi não é mais a mesma, tanto que muda-se, inclusive o seu nome passa a chamar-se Mateus, também o Senhor nos chama ao seu seguimento. E é por isso que nós somos convidados a acolher o chamado do Senhor, que nos convida à conversão, que nos convida a nos reconhecermos pecadores, a clamarmos, a pedirmos o seu perdão e nos deixarmos transformar pelo contato com Cristo. Assim que nós possamos, de fato, ao longo de toda a nossa vida, ao longo de todo este tempo de quaresmal, acolher o chamado do Senhor, o chamado que nos convida para que possamos reconhecermos-nos pecadores e, reconhecendo-nos pecadores, vivermos a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho, é aquilo que este tempo quaresmal nos convida. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, olhai com bondade a nossa fraqueza e estendei para proteger-nos a vossa mão poderosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.